Olá, meu nome é Flávio, sou aluno do curso de pós-graduação em Letras Vernáculas da UFRJ, estou cursando o segundo período do mestrado em Literatura Brasileira e o meu orientador é o professor Gilberto Araújo de Vasconcelos Júnior. O título da minha dissertação é A Sexualidade Dissidente na Ficção Brasileira do Final do Século XIX, o feminino e suas repercussões nas relações homoeróticas masculinas em Um Homem Gasto, de Ferreira Leal, Bom Crioulo, de Adolfo Caminha e Sapo, de Nestor Victor. De forma resumida, eu apresento aqui os dois objetivos mais gerais da minha pesquisa, sendo que o primeiro deles consiste em analisar como a ficção brasileira do final do século XIX, em alguns de seus mais significativos registros, procedeu à construção subjetiva de seus personagens homossexuais, considerando os conflitos internos e externos por eles vivenciados, ressaltando o papel desempenhado pelo feminino no contexto de suas sexualidades dissidentes. Em seguida, como a nova ordem urbana higienista instaurada neste período, em concomitância com as correntes filosóficas do pensamento cientificista, determinista e evolucionista, nortear a literatura em direção a uma perspectiva médico-legalista, por meio da qual o homoerotismo, para além da ideia de pecado, passa a ser tratado também como uma perigosa patologia moral, psíquica e cívica, em oposição ao ideal de masculinidade requerido pela família burguesa oitocentista. Meu estudo teve como ponto de partida duas premissas iniciais que, ao longo da minha pesquisa, ao longo do meu estudo, acabaram se confirmando. A primeira delas trata da condição e experiência homoerótica como pressuposto de involução e degenerescência do sujeito, prevalecendo a ideia de uma sexualidade normatizadora, por meio da qual a heterossexualidade é apresentada não só como antídoto, mas também como único caminho viável para o progresso, sucesso e felicidade do indivíduo. A segunda premissa é a interposição do feminino como elemento de correção e ruptura das relações homoeróticas nos casos de Bom Crioulo e Sapo, ou como elemento idealizado, mas de inalcançável realização por meio do casamento, como ocorre na obra de Ferreira Leal. A feminização do comportamento e das características físicas de Aleixo Ernesto, em antítese às descrições feitas a Amar e Bruce, contribui significativamente para a percepção de que ambas as narrativas foram erigidas sobre o arquétipo da heteronormatividade. Já em Um Homem Gasto, a presença do feminino acentua a frustração de Alberto, que vê na incapacidade de consumar seu casamento e de satisfazer sexualmente sua esposa, o comprometimento de sua virilidade e saúde mental. No que tange aos aspectos formais e linguagem, os dados analisados para a fundamentação teórica e crítica da pesquisa demonstram que, se por um lado as três obras analisadas compartilham certas semelhanças, por outro, apresentam peculiaridades estéticas que interferem diretamente na percepção dos fatos, no fluxo da narrativa e na construção dos personagens. Assim, Um Homem Gasto, a linguagem é repleta de expressões e referências da área da biologia e da medicina, e praticamente toda a narrativa segue um formato epistolar, ou seja, ela é desenvolvida a partir da troca de cartas e correspondência entre os seus personagens, o que acaba conferindo um caráter mais confessional, didático e moralizador. Bom Crioulo é marcado pela presença de elementos góticos que circunscrevem a descrição de determinados espaços e parecem acentuar as dificuldades advindas da sexualidade do protagonista, além de uma dupla voz que vai se revezando o tempo todo ao longo da narrativa, ora se aproximando de Bom Crioulo por meio do discurso indireto livre, ora dele se afastando, fazendo uma narrativa de forma até um pouco mais fria e cruel. E por fim, Um Sapo, a linguagem é mais sensorial, subjetiva e litúrgica, e aí já dentro do contexto da literatura simbolista, havendo uma contaminação da realidade por conceitos metafísicos que se opõem à compreensão meramente racional do mundo, e que eu destacaria a transformação final que o protagonista Bruce sofre, em que ele vai parar no manicômio louco, e passando a viver e se perceber como um sapo. Considerações finais. As discussões promovidas a partir do presente estudo permitem compreender como a ficção brasileira, no primeiro momento, tratou as relações homoeróticas, enfatizando a importância da relação estabelecida entre a sociedade e os textos literários, seja como espelho das condições sociais e históricas havidas em um determinado período, seja como instrumento de denúncia, resistência e subversão diante de uma ordem positiva e silenciadora. Apesar das marcas históricas, as obras analisadas denotam ousadia e coragem por parte de seus respectivos autores, que mesmo no contexto tão hostil à temática do homoerotismo, deram voz e visibilidade a personagens que até então eram posicionados à margem e relegados ao esquecimento pela literatura nacional, possibilitando avançar em direção a uma perspectiva mais representativa que transcenda a ideia de degenerescência, desviante norma,
atribuída ao sujeito homossexual, tratando as relações homoeróticas como uma expressão legítima e recorrente da sexualidade humana. Por fim, aqui eu trago as referências, na verdade um resumo das principais referências bibliográficas que acabaram embasando e norteando a minha pesquisa. Muito obrigado.